Quero conversar com você hoje. O meu tema com você hoje é os pontos importantes para você viver melhor. É claro que é sempre bem-vindo qualquer reflexão que ajude a gente a aprender a viver melhor. Você sabe que a vida é uma faculdade. E essa faculdade, ninguém nunca se forma. Não existe ninguém formado na vida. A gente se forma nos cursos, nas certas áreas da matemática, da biologia e tal, da teologia, da filosofia. São formações. Mas na vida, ninguém na vida se forma. Somos eternos aprendizes. Estamos sempre buscando aprender. Vejam, diante da pandemia que nós estamos vivendo, essa pandemia pegou os médicos de calça curta. Você entende essa expressão, né? Quer dizer, despreparado. O mundo estava despreparado. Enquanto a medicina estava dando conta do recado, de repente chega um desafio desse tamanho que vai gerando conflitos e conflitos na ciência em busca de uma solução. Isso tanto na questão farmacológica dos remédios, como da própria ação da medicina em administrar medicação e tudo mais. Não está fácil. A gente percebe que está tudo muito difícil. Mas os cientistas, os homens e mulheres que estão a serviço da humanidade, estão trabalhando dia e noite para descobrir a melhor vacina, a melhor medicação e todas outras coisas mais que sacudiu todo mundo, inquietou todo mundo. Todas as potências inteligentes estão se mexendo nesse momento com essa pandemia. Meus amados irmãos e irmãs, e aqui é bom lembrar que não existe para isso, seja uma nação empobrecida ou enriquecida. De qualquer forma, todos estão sofrendo os mesmos transtornos, os mesmos sofrimentos. Perdendo vidas e muitos perdendo a saúde e muitos realmente arriscando a vida. Meus amados irmãos e irmãs, quero conversar com você hoje alguns pontos, 10 pontos que eu acho muito interessante, que são interessantes para a gente mergulhar melhor na vida. O primeiro ponto que você deve observar: pensar antes de reagir. Pense sempre antes de reagir. Não reaja sem pensamento. Imagina se os médicos agora reagissem a essa situação sem pensar, sem refletir, sem estudar, sem pesquisar. É terrível. Na vida, todos nós precisamos pensar. Todos nós precisamos estar atentos à realidade para poder não agir, como diz, com os pés em vez das mãos. E você sabe quem reage com os pés em vez das mãos ou as patas são os animais. O animal reage, a reação dele é com o coice. Então, cuidado para não agir como os animais. Lembre-se, por que estou dizendo isso? Porque nós todos somos animais racionais, todos nós. E por ser animais, precisamos usar a razão, a reflexão, pensar antes de reagir. Geralmente, você tem 90% de acertar tudo que você vai fazer, tudo que você vai conquistar, se for pensado. E aí eu ainda digo como cristão, pensado e rezado. Reza antes de reagir. Pensa antes de reagir e reza antes de reagir. Então, o primeiro ponto na vida para você viver melhor: pense antes de reagir. No segundo ponto, você deve aprender a expor e nunca impor suas ideias. Você sabe que a coisa mais fácil do mundo é você agir assim. Você diz uma coisa, você diz a sua verdade e quer que todo mundo engula. Todo mundo tem que dizer amém para o que você está dizendo, porque você é o cara ou aquela pessoa.
E você sabe que não existe isso. Não existe. Nunca devemos impor nossas ideias, e sim expor. Eu não vou dizer isso porque pode ser que as pessoas não acreditem. E daí? Eu vou dizer isso, mas talvez as pessoas não aceitem. E daí? O importante é você dizer o que você pensa, o que você acha, o que você vê. É uma coisa. Se as pessoas vão aceitar ou não, é outra. Isso acontece na comunidade científica. Eles descobrem, por exemplo, um grupo está pesquisando, ou dois grupos estão pesquisando a mesma coisa, e um descobre uma coisa muito além do que o primeiro grupo descobre algo muito além do que o segundo grupo. E isso vai ser levado, tem que expor isso, tem que levar isso para a comunidade científica para ver se isso aqui realmente se chega no consenso de todos. E eles vão criar uma coisa que é chamada de paradigma. Eles vão chamar de paradigma. Na ciência existem os paradigmas. Aqui é aquela verdade que ninguém pode, depois do consenso, ninguém pode dizer que não é. Mas veja, um paradigma, ele é quebrado quando chega um outro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Descobriram uma vacina X e foi esse paradigma na ciência. E aí, de repente, outro grupo descobriu uma outra vacina que tem, vamos dizer, que tenha propriedades maiores, de uma resolução ou de um resultado melhor para a humanidade. Então, é outra vez, quebra aquele primeiro paradigma e vamos entrar em outro. Mas isso é em consenso de toda a comunidade científica. Não pode ser de um médico, 2 médicos, 3 médicos. Não, tem que ser de toda, para poder se tornar esse paradigma. Pois bem, meus irmãos e irmãs, devemos sim sempre expor as nossas ideias e nunca impor. Quando você impõe, aí dá tudo errado. O terceiro ponto que eu acho importante para a gente é colocar-se no lugar dos outros. Olha, essa é a atitude que eu chamo de compaixão. Se sentir, você só age bem aquela pessoa que é capaz de sentir na sua própria pele. Eu lembro de uma cena da princesa Diane, que ela saiu para visitar uma comunidade pobre, e quando chegou lá, ela viu tanto sofrimento que boa parte do dinheiro que ela tinha acesso, ela foi levar para essa comunidade, para fazer um trabalho com essa comunidade muito, muito carente. Então a gente diz, ela viu, ela olhou, ela teve compaixão, e quem tem compaixão age. Quem tem compaixão não fica somente na piedade ou na pena. Eu tenho pena, ou na dó. Eu tenho dó do que está acontecendo. Não. Mas age. Por isso, Deus, nosso Deus, é um Deus que tem um coração compassivo. É um Deus da compaixão. É um Deus que Jesus pede que o ser humano olhe como Deus age. Mas só age como Deus quem tem um coração compassivo. Quem tem esse sentimento de compaixão, que é o sentimento de ir buscar no outro, ou seja, buscar sentir o que o outro está sentindo. Então, meus irmãos e irmãs, é nesse sentido que a gente diz com muita sinceridade a importância que tem para nós vivenciarmos bem essa compaixão. E nós estamos num tempo agora, esse é um tempo de realmente buscar essa compaixão. Esse é um tempo da gente descobrir a importância de viver esse sentimento profundo. O amor samaritano, é isso aí. O amor samaritano passa pela compaixão. Aquele homem passou, aquele samaritano passou e teve compaixão. Abraçou a causa. O terceiro ponto é justamente esse, dentro dos 10 pontos que eu escolhi aqui. Então, o terceiro ponto, colocar-se no lugar do outro.
Aí você vai sentir a dor do outro, a carência do outro, e você vai reagir, vai fazer alguma coisa. O quarto ponto é a resiliência. Temos que aprender a ser resilientes. Estamos num momento preciso para agir com essa força que está dentro de você, a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de suportar contrariedades. Você vai passar por este vírus, você vai contrair ele, mas você vai ter forças suficientes para você atravessar essa tempestade. É a pessoa resiliente, é a força resiliente agindo em você. A resiliência também é aquela pessoa que trabalha e sabe trabalhar, é a capacidade de saber trabalhar as perdas. Tem muita gente que vai perder, muita gente querida, mas a resiliência está aí. Você vai trabalhar essas perdas. E também é a capacidade de trabalhar frustrações. Então, a resiliência é a capacidade de suportar contrariedades, de trabalhar as perdas e frustrações. Deus te deu essa força, está lá dentro de você. Acorde para essa realidade, você precisa usar essa força hoje, aqui e agora. Não deixa para amanhã não, é agora. Porque nós estamos no meio de uma guerra fria, de um sofrimento terrível, de perdas, de frustrações, de contrariedades, e precisamos urgentemente dessa força. Lembre-se, Deus já colocou em você. O Espírito de Deus já reforçou essa força dentro de você. Use essa resiliência. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto, proteger a emoção. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo duas pandemias. A pandemia viral e a emocional. São duas. E essas duas pandemias, elas estão fazendo a humanidade sofrer muito. O que tem de gente com ansiedade e depressão, nunca na história se ouviu falar tanto nesse século XXI. Mas por isso mesmo, proteger a emoção. Como é que você protege a emoção? Olha, quem está num mar de lama tem que pensar num lugar de uma grama verde, de um jardim com flores, de uma praia, de um céu bonito, de tudo que é bonito e belo. Quem está na lama não pode ficar pensando na lama. O pensamento influi muito o nosso emocional. Aliás, o nosso emocional, ele é formado, ele é trabalhado via nossos pensamentos. Nós pensamos, pressionamos nosso cérebro e o cérebro pressiona o nosso corpo. Veja a situação. Então, o segredo é aí, proteger a emoção. Olha, como é que num tempo desse, você liga os meios de comunicação para ver ou ouvir quantas pessoas estão morrendo. Gente, tem que acordar para a vida. Quando você para ler a palavra de Deus, busque o conforto da palavra de Deus, busque um filme bom, busque um livro bom, busque uma música bonita, busque um lugar bom, um lugar bonito. Pense, se você disser, mas eu moro num apartamento fechado, trancado, no 12º andar, eu não tenho nem o que para olhar. Olhe para a natureza, de lá de cima dá para ver as árvores aí lá embaixo, dá para ver os próprios prédios, as ruas, veja os carros em movimento. Ou, lembre-se que você veio do paraíso. Deus te trouxe lá do paraíso. Lembre-se de uma coisa, meu amigo, minha amiga, no seu cérebro, na sua mente inconsciente, tem um jardim maravilhoso. Vai lá buscar as rosas belas que estão lá. Tem uma praia maravilhosa, está lá, está na tua mente. E você pode mergulhar nesses bons pensamentos. Dê uma voltinha do passado para ver as coisas bonitas que lhe aconteceram, os bons momentos vividos. E assim você começa a perceber os bons momentos que estamos vivendo aqui e agora. Se você se voltar inteiramente para esse horror
esse mundo trágico que está acontecendo aí, você vai se afundar emocionalmente cada vez mais. Desligue os meios de comunicação que estão infernizando a sua mente. Você, depois de escutar meio mundo de sofrimento, de roubo e sofrimento, aí você vai dormir. Como? Como é que vai dormir? Pode dormir? Não tem como dormir. Jamais você pode dormir. O seu inconsciente fica a 1000 por hora. O seu cérebro, ele vai operar numa pressão, vou chamar de pressão para vocês entenderem, numa pressão chamada beta alto. Beta são as frequências de energias que estão no cérebro da gente. E o cérebro é de natureza eletroquímica. E por isso, quando pensamentos negativos pressionam esse cérebro, ele faz um conflito muito grande. Quimicamente, ele aumenta a serotonina, ou seja, baixa a serotonina, aumenta a dopamina, aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol no sangue. Olha, uma confusão tão grande que resulta em ansiedade e depressão. Pense bem nisso, tá? Vou adiantar aqui porque o horário tá corrido. O 6º ponto, gerencie o estresse. Se você começar a botar seu pensamento no futuro, você vai adoecer, vai pegar o vírus, vai morrer, vai não sei o que mais lá, fulano vai morrer, não sei o que. Isso, meu povo, isso gera uma avalanche, para vocês entenderem melhor, um avalanche químico no seu corpo, produzido pela sua mente e seu cérebro, que vai gerar um estresse terrível. Você vai ficar a 1000 por hora. Sabe aquela pessoa que está a 1000 por hora? É mais ou menos assim. Vai subir pressão, um monte de coisa pode acontecer. E já está acontecendo. Eu estou falando aqui para mais de 1 milhão de pessoas, eu acredito. E nesse momento, muitos, eu não vou dizer não é uma porcentagem não, mas mais ou menos 70% das pessoas estão nessa situação. Ou 70% está nessa situação. Por isso, proteja a sua emoção, gerencie o seu estresse. Está estressado? Faça uma caminhada. Ou faça exercício pulando. Você lembra que você, quando criança, pulava corda? Aí, meu amigo, você tem filhos em casa, mande rodar a corda, vai lançar essa corda para você pular. Pula a corda. Se você pular 1 hora de corda, te garanto que metade do estresse vai embora. Sim, porque quando você pula a corda, lembre-se, seu pensamento tem que estar na corda. Não pode estar no futuro, se vai morrer, se vai não sei o que vai morrer, todo mundo vai. Então, pula a corda. O seu pensamento você bota na corda. Se você passar 1 hora pensando nessa corda, porque você tem que pensar nela, porque para você não errar o passo, aí beleza. Ou então uma música. Bota aí um forró, dança, o suor desce, depois toma um banho. Veja que beleza. Porque você vai ter que parar para pensar na música e no ritmo. Então, se você desviou o seu pensamento dos maus pensamentos, ou seja, das tragédias, das coisas ruins. Entende isso? E finalizando, 8º ponto, generosidade. O prazer de se doar, faça o bem. O 9º ponto, tolerância, seja tolerante. Aí é a capacidade de ser flexível nas coisas, não seja duro. E o 10º ponto, carisma. É a arte de encontrar, ou seja, é a arte de encantar os outros. E um trabalho em equipe. Quando você faz isso, você vive melhor. Pode ter certeza disso.